A teoria do arrebatamento pré-tribulação diz que o arrebatamento acontece antes do que a Bíblia chama de grande tribulação, o período de 7 anos de provação que recai sobre a terra. A teoria pós-tribulação sugere que o arrebatamento acontece bem no final da grande tribulação, quando Jesus volta para governar e reinar sobre a terra. Mas não há consenso entre os devotos. Os virtuosos serão arrebatados antes ou depois da tribulação. Essas teorias opostas têm sido um ponto de controvérsia. Por quê? Somente se o arrebatamento ocorrer antes da tribulação, aqueles que foram levados serão poupados dos pesadelos descritos no Apocalipse. Jesus diz: "Eu os pouparei da hora da escuridão que recairá sobre o mundo." Ele diz: "Eu os pouparei, e não estarei com vocês na hora, nem eu os protegerei nessa ocasião, mas sim, eu os pouparei dela." E assim, esse é o indício bem claro do que vai acontecer. Muitos cristãos acreditam em um arrebatamento pré-tribulação. Mas outros estão convencidos de que o arrebatamento não acontecerá até a humanidade ter sofrido os horrores da tribulação. Quando Cristo desceu das nuvens no céu, ele saiu do paraíso. Então, se ele desceu do paraíso, é hora de restaurar tudo. E isso significa que ele não virá antes da tribulação. Eu acredito que o arrebatamento pré-tribulação faz muito mais sentido do que o arrebatamento pós-tribulação. Por uma série de motivos. Por exemplo, o arrebatamento pós-tribulação apresenta um problema de tempo, quando Jesus desce para a terra e leva os devotos para o céu. Mas aí ele volta de novo à terra para governar e reinar. Então ele está em 2 lugares ao mesmo tempo, o que não faz muito sentido. E isso dá mais credibilidade à ideia de um arrebatamento pré-tribulação. Mas na verdade é uma questão de interpretação. O arrebatamento pré-tribulação é mais popular hoje, embora a ideia de arrebatamento pós-tribulação fosse mais popular no passado. E eu acho que isso tem muito a ver com a visão de mundo norte-americana. Aquele senso de ser o nosso direito, que somos bons demais para passar por essa época de ira. Mas o que outras religiões dizem sobre o arrebatamento, se é que dizem alguma coisa? Outras religiões e sistemas de crença sequer têm um arrebatamento ou um evento semelhante a ele? Pesquisadores descobriram paralelos. Embora ninguém tenha uma resposta definitiva sobre o tempo do arrebatamento, essas outras culturas oferecem um contexto para as promessas do Apocalipse. O Islã ensina que os devotos de seu Deus, Alá, encontrarão refúgio com o profeta Maomé e serão protegidos de uma onda de destruição que matará todos os que ficarem para trás. O Islã tem ideias para o fim dos dias muito parecidas com aquelas do cristianismo. Mas isso não é nenhuma surpresa. O Islã emergiu de um contexto bastante cristão. Maomé teria conhecido bem o cristianismo, e ele também usa muitos dos textos cristãos. Vários intérpretes também veem paralelos ao arrebatamento nas profecias dos índios Hopis norte-americanos. Tradições escritas e orais da tribo descrevem o fim do mundo como um dia de purificação, quando os Hopis serão enviados a outros planetas em naves sem asas. Os Hopis previram que seria uma época de insegurança, caos e desordem. Se você assistir os noticiários, é o que estamos vendo. Estudiosos reconhecem que, pelo menos nesses casos, as profecias parecem convergir. Mas existe convergência também entre as profecias e os eventos atuais, sinalizando que estamos na iminência do arrebatamento e do fim dos dias? Se sim, então quais são as consequências para aqueles que serão deixados para trás? Existem motivos para acreditar que a profecia bíblica do fim dos dias já pode estar acontecendo? Os sectários do arrebatamento acreditam que o desaparecimento repentino dos devotos pode acontecer em breve. E quais seriam as consequências do desaparecimento repentino de milhões de pessoas da face da Terra?